Brasil não é uma palavra abstrata. Brasil é cultura, é tecnologia, é ciência, é agricultura, é natureza. Brasil é uma construção. É coletividade, é cidadania, é luta por direitos, é diversidade, é um projeto popular. Projeto Brasil Popular. O povo constrói a mudança. Olá, boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando a gente aqui pela TV Brasil 247 ou pelo Brasil de Fato. Sou Tereza Maia e a gente está aqui em mais uma edição do nosso programa Brasil Popular. Também saudar quem vai acompanhar a gente pela Rádio Brasil de Fato ou nos escutar também no nosso podcast Brasil Popular. É sempre muito importante todo mundo que acompanha a gente em todas as nossas mídias, é muito importante o apoio de vocês e é muito importante que vocês estimulem que esse debate aconteça em outros lugares, onde vocês se organizam e onde vocês conversam sobre o Brasil e sobre o projeto popular que a gente quer construir para o Brasil. A gente está hoje em uma edição especial do nosso programa. O debate de hoje é sobre democracia e sistema de poder no Brasil. Nós vivemos hoje no Brasil um momento em que é muito importante, é estratégico a gente refletir sobre esses dois temas, sobre o tema da democracia, sobre o tema do nosso sistema de poder, e pensar como que nós podemos aprimorá-lo, né? Tanto aprimorar a nossa democracia para que ela seja vivenciada por todos e todas e todes de forma mais efetiva, mas também como nós podemos aprimorar o nosso sistema de poder, garantindo mais participação do povo e ampliando também a nossa soberania popular, que fortalece a nossa soberania nacional, que é outro tema que está todo mundo falando. Então, para essa nossa edição especial de hoje, a gente está recebendo um convidado que, olha, eu estou até nervosa hoje com esse convidado, porque é uma grande referência nossa, que é o professor José Geraldo de Souza Júnior. Ele é jurista, professor universitário, professor da UNB, pesquisador brasileiro, é um dos formuladores e sistematizadores de uma abordagem que é conhecida como direito achado na rua. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui com ele, ele vai nos explicar. E o José Geraldo de Souza Júnior, o professor, como eu vou chamá-lo aqui, também foi reitor da Universidade de Brasília. Então, é um homem que sempre deu sua contribuição para transformar os espaços que ele participa como pesquisador, como professor. Professor, seja muito bem-vindo. Então, professor? Obrigado, Tereza. Tereza Maia. Está me ouvindo, Tereza? Sim. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu estou lhe cumprimentando, né? Em seu nome, todo o coletivo que forma o Projeto Brasil Popular, e também aos espaços que nos são proporcionados agora pelo Brasil 247, pelo Brasil de Fato e por toda a estrutura de multimídia que você acabou de mencionar, né, para ampliar o nosso campo de interação, de interlocução. É uma alegria estar aqui, né, um programa muito bem projetado. Você me disse que já são 5 anos, né, de cena aberta, né? Isso é uma certificação, né? Já é quase que diplomável, né, do ponto de vista de uma experiência de comunicação popular, né? E espero poder, né, travar com você uma boa conversa, né, e também com todos que nos acompanham, né?
Caiu, olha, eu tô nervosa, mas não tô chorando. Caiu aqui uma coisinha no meu olho, mas tá tudo bem. Vamos seguir aqui, professor, só para explicar aí o pessoal Assim, que tá me vendo aqui é, com o olho. Professor, mais uma vez, muito obrigada. lacrimejante. Você está chorando talvez pelo país aí, né? Pode ser também. Mas, professor, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite, né? Esse programa existe assim, construído a muitas mãos, há 5 anos, né? É um programa que inicialmente também foi construído pela Frente Brasil Popular, pela Frente Povo Sem Medo, então ele é um programa, de fato, de portas abertas para a gente escutar aqui os companheiros e as companheiras que vêm construindo ideias que são de transformação e de inspiração para o projeto popular para o Brasil. Então, professor, eu queria começar aqui o nosso bate-papo sobre com essa reflexão sobre a democracia. Né? O tema da democracia, por algum tempo, talvez né, ali na década de 90, início dos anos 2000, não era uma palavra que a gente via tanto na boca das pessoas, né? Entretanto, principalmente na segunda década dos anos 2000, e veio seguindo e continua, esse foi um tema que voltou ao debate público, né, com muita, enfim, com ampliação desse tema no debate público, vamos dizer assim. Se o senhor não concordar, o senhor pode falar, viu? Não, Tereza, olha, a democracia sempre teve no debate, enfim, fica à vontade. Mas a esquerda, inclusive, tem tido dificuldade de dar conteúdo para esse tema da democracia, de forma que ele dialogue com os anseios populares, que eles tenham significado para os trabalhadores, para trabalhadoras, para o povo da periferia. Então, eu queria que o senhor pudesse nos apresentar aqui, né, a partir das suas reflexões e da sua trajetória de vida, como que o senhor enxerga a democracia brasileira hoje e como que ela é vivenciada pelo povo brasileiro, na sua avaliação? Então, Tereza, acho que você colocou muito bem. A democracia é uma expressão de busca de sociabilidade inscrita em princípios que foram historicamente construídos. É também um projeto. E, portanto, é uma experiência em contínua construção. Professor, né? Ela não é algo que foi feito, não se realiza. Nós vamos estar com probleminhas de estabilidade, né? deu uma falhinha, mas a gente conseguiu entender, né? Você está dizendo que a democracia está em constante construção. Pode seguir. É uma obra inacabada. Quer dizer, ela é uma referência dramática também, né? Porque ela é um mediador da realização histórica de um princípio civilizatório, né? Uhum. E, portanto, ela é sempre incompleta. E ela não é orientada por um único impulso. Ela é resultante tensa de contradições muito fortes que se instalam, por exemplo, na medida em que, como eu disse, civilizatoriamente, se forma uma consciência do social, que a história habilita, né? E que emerge no sentido da interação como uma mediação política. E, por isso, né, é resultado dessas tensões. Como se diz comumente, né, as sociedades existem, elas são o resultado de interações que se realizam na medida em que a gente produz e reproduz a nossa existência social, né?
mas nesse processo há condições que são objetivas, que independem da nossa vontade, né? Nos tocam e nos ativam enquanto capacidade política, né? Mas, ao fazê-lo, obriga que a gente faça julgamentos do ponto de vista de como interpreta esses processos. Então, a gente também subjetiva e intrasubjetiva, né? E nessa realização, a gente cria coisas, inventa, né? Propõe mediadores, né? Que são, de certo modo, artificiais, mas são reais, né? Então, a gente diz assim, as sociedades existem, as instituições são feitas, não é isso? Então, a democracia é um manual de realização do institucional que media as nossas relações sociais, assim como o direito, assim como o Estado, não é isso? Que é também uma instituição. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que ter em vista que a gente, quando está falando de democracia, a gente tem que ter em mente de qual democracia falamos, em que condições a gente pode usar o termo na conjuntura em que a gente articula as nossas opiniões, não é isso? E também os impasses que derivam desse processo. E você, por exemplo, mencionou alguns. Por exemplo, entre liberdade e autoritarismo, entre memória e esquecimento, entre projeto popular e estrutura recortada, oligárquica, autoritária, que estão em determinadas injunções. Ou como agora, em que a gente vivencia um tremendo, no Brasil, mas também no mundo, né? Impasse entre uma expectativa de avançar, até radicalizando experiências e projetos democráticos, mas em torno disso se armam injunções autoritárias que não hesitam em se colocar como negadoras da possibilidade democrática, hostis a essa possibilidade, inclusive utilizando estratégias de destruição, de aniquilamento e de até criminalização do projeto democrático. Né? Enquanto a gente grava, né, o programa vai ao ar ao sábado, mas enquanto a gente grava, uma potência global com uma armação, né, de uma espécie de pirataria econômica mundial, né, aplica uma legislação extraterritorial contra um juiz brasileiro da Corte Suprema, a Lei Magnitsky, né, exatamente para conter, né, a capacidade democrática de um poder soberano, que é o judiciário, de avaliar crimes contra a democracia. Sim. Crimes contra a democracia. Né? Professor, agora deu uma falhadinha no seu áudio. A gente, não sei se o senhor está nos escutando, a gente escutou, né? Opa, agora voltou. A gente escutou o que o senhor falando, né, da punição, enfim, do uso da lei americana, né? Desculpe. Agora estou lhe escutando. Professor? Estamos de volta aqui com o professor, resolvemos o problema técnico. O professor pode retomar, por favor, de onde o senhor estava falando da aplicação da lei de um outro, por um outro país, né? Exatamente nesse impasse entre disputas políticas em escala global, né, que envolve mediações econômicas estratégicas e formas de subordinação na medida do exercício da força como potência, que não é democrática, mas é também autoritária, né? E que, no caso, é uma maneira de subordinar um país soberano, afetando, inclusive, a dimensão democrática de suas instituições, né? Como a da justiça. Né? Agora, então, é muito... desculpa, professor, pode concluir. Não, é isso, mostrando, né,
que a gente não é que a democracia ficou esquecida em um momento, é que ela é sufocada, né? E que ela, inclusive, se torna arriscada para o uso de seus fatores de realização, né? Por exemplo, envolve liberdade e participação social, né? É, e realizar projetos, né? Projetos de sociedade e projetos de país, né? É muito interessante essa perspectiva que o senhor traz, né, professor, que a democracia é uma construção e é uma construção permanente, porque, inclusive, isso traz as disputas sobre o que é essa construção, né? Porque o próprio Estado americano dos Estados Unidos se diz o grande, se autodeclara defensor da democracia nos outros países, né, professor? Quando, na verdade, usa de medidas autoritárias para questionar posicionamentos legítimos dessas democracias, né? Então, É o exercício do poder como potência, né? É uma gramática de poder, não é isso? E que, no caso, envolve, né, uma retórica do democrático, né? sim, E se contrapõe a qualquer outra experiência que afete essa gramática, que acaba sendo unilateralista, né? E, como tal, por ser potência, ela é exercida de forma coercitiva no econômico, na militarização das controvérsias, nas formas econômicas de fazer injunções nas relações que estabelece, no sentido bélico, não só de letalidade, guerra cultural, né? Mas, sobretudo, uma dimensão que representa desprezo e rejeição a regimes multilaterais, né? Que, se eles contrariam seus interesses, e mesmo que eles sejam academicamente e até politicamente democráticos, são refutados de forma muito drástica. E a gente sabe, né, que na história recente americana foi pelo desmantelamento das governanças e pelo genocídio da sociedade. Gaza é o último exemplo, mas não é o único. É, e ele é exemplar, porque ele é pedagógico, né? Porque é terra arrasada, é destruição da cultura de um povo, é a recontagem da sua história, não é? E é a redução da dignidade de uma experiência que é milenar, que é a experiência palestina, né? Em nome de uma ganância, em nome de um projeto que é um projeto de dominação nesses campos, né? e quando a gente pensa em sistema de poder, né, professor? É claro que a gente está pensando no Brasil, mas é claro que a gente tem que entender que ele também é resultado, né? Resultado não, mas é afetado por por essa disputa internacional, né? E essa hegemonia americana, como o senhor falou, que não pensa duas vezes, né, antes de usar estratégias como a guerra comercial, a guerra militar, né, para dominar povos. E aí aqui a nossa solidariedade e a nossa luta ao povo palestino que resiste. Mas muito importante, de fato, a gente se colocar desse lado, né, da batalha. E aí, professor, quando o senhor falava sobre as tensões da democracia, e eu queria falar com o senhor sobre como que a estrutura de poder se construiu no Brasil, escutá-lo sobre isso, né? Quais são os traços autoritários que a gente enxerga no nosso sistema de poder
que são herança da forma como a gente se constituiu como país, né? Um país que teve um início muito marcado por um sistema que escravizou pessoas, né? Sequestrou pessoas na África, trouxe para o Brasil, escravizou pessoas. E aí, quando o senhor falava das tensões, eu pensei, inclusive, essa tensão entre um passado marcado pela escravidão e a Constituição de 1988, né? Que é chamada, inclusive, de Constituição democrática, né? Aí eu queria que o senhor falasse um pouco, pensando essas estruturas, como que essa tensão, por exemplo, entre escravidão e uma Constituição democrática, entre a luta popular no Brasil e a nossa estrutura de desigualdade, marca também a nossa democracia e a nossa forma de viver essa democracia. Muito bem colocado, Teresa. Até nesse nosso campo crítico e emancipatório, né? Essa é uma forma interpretativa que a cultura nos proporcionou. A gente fala sempre da formação econômica, social, cultural, política e jurídica de uma sociedade, não é isso? Ela tem história, ela é vista não como abstração, mas no concreto, naquilo que são as modalidades a partir das quais, né, nossa identidade social foi sendo estabelecida. Por isso que se chama formação econômica, social e cultural, né? Então, você disse bem, nós somos a resultante de um experimento colonial, né? Nós somos, provavelmente, né, a ideia, a força do experimento colonial do capitalismo emergente no mundo ocidental, né? Que foi uma experiência de conquista, né? De dominação, de subordinação, né? O empreendedorismo capitalista, nesse momento ainda mais comercial, né, desembarcou aqui no nosso atual território, né, com a pretensão de se apropriar dele e de tudo que nele estivesse vitalmente ativo, né? Por isso que Henrique Dussel fala de 1492 não como uma descoberta, mas como um encobrimento, né? Que é a ocultação do outro, né? Então, o colonizador chega aqui e ele, evidentemente, é um alienígena, né? E se defronta com os indígenas, né? Os que são os autóctones, os que dispõem, que vivenciam, que bem vivem nesse espaço, né? Mas para se confrontar no seu projeto, porque os que estão aqui vivem integrados à natureza, né? Exercem a dinâmica da sua reprodução social no bem viver, não é isso? De forma amorosa com a natureza, né? Sem coisificá-la, né? Sem se colocar na forma de canibalização, né, daquilo que são os frutos da natureza, né? Mas o capitalista chega e ele quer recursos, ele não quer vida, ele quer recursos. A natureza não é vida, é recurso. Ele precisa Sim. expropriar, né? Mas como fazê-lo se aqui já tem sujeitos que são os titulares da dinâmica da vida natural, né? Ele nega esse outro. Você falou de escravização, mas Sim. antes da própria experiência de escravização, há a experiência de desumanização. Ele Sim. nega o humano no outro, ele retira a condição de subjetividade, que é a titularidade de pertencimento e até de direito, se a gente puder usar essa palavra neste contexto, nesta conjuntura, né?
Então, ele nega o outro como um ser igual a ele próprio, né? Então, ele coisifica o outro, ele aliena o humano, né? Você vê que você mencionou a Constituição atual. A primeira Constituição brasileira não é a do momento da conquista, de 300 anos depois, né? Mas ela foi chamada, diferente da atual, que é da cidadania, de Constituição da Mandioca. Por quê? Porque ali ainda era, né, o momento de regulação, inclusive sob a perspectiva do direito, né, já podendo ser usado o termo enquanto legitimação da apropriação, né? E ela, então, é colocada como uma forma regulatória de um possuidor, daquele que se apropriou da realidade. E que realidade é essa? Da natureza e das pessoas. A natureza é transformada em mercadoria, em coisa, e você se apropria, usa, abusa, a consome, né? E os sujeitos você aliena da humanidade, né? Não são pessoas, são coisas. Por isso que você pode escravizar. Não subordinar pessoas, dominar coisas, se apropriar de coisas, né? Você cria uma justificativa, né, professor? Na Constituição de 1824, o princípio da cidadania foi inscrito no fundamento da propriedade, da renda. Então, o cidadão é o proprietário. Quando a gente fala de homens de bem hoje, com a expansão da metáfora da dignidade, esquece que, naquela conjuntura, homens de bem era literal, homens que têm bens, né? E que eram os titulares das terras apropriadas. Uma leitura jurídica de forma justa, mas com uma leitura filosófica de forma desumanizadora, né? Porque foram arrebatadas, tomadas, né? No que se chamou de guerra justa. Então, do ponto de vista moderno do direito constitucional, é uma Constituição censitária. O cidadão é o proprietário. E, no caso da cultura da época, o proprietário homem, o proprietário branco, o proprietário católico, né? O proprietário heterossexual, né? O que não são todos os demais. Não são, por exemplo, os indígenas, não são os escravos, não são as mulheres, não são os pobres. Né? Então, a cidadania é inscrita na renda dos homens de bens, dos proprietários. Né? Os outros são alienados disso. Mas, para chegar a esse momento constitucional que é moderno, o momento pré-moderno é um momento filosófico, é um momento teológico. Foi preciso discutir isso do ponto de vista ético, se o indígena, em relação ao alienígena que aqui chegava, era gente ou não. Sim. Então, houve se tinha alma ou não, né? Exato. E os termos são exatamente esses, Tereza. Por isso que você viu o Papa Francisco recentemente atento aos descartáveis, aos imigrantes, aos trabalhadores, querendo uma teologia da terra, do teto, do trabalho, né? Falar em todos os momentos de diálogo da importância do realmar as relações. Você vai lembrar dessas falas do Papa Francisco, sobretudo quando ele dialogava com os movimentos sociais. Ele fez 3 grandes encontros com os movimentos sociais, né? Para, inclusive, produzir suas encíclicas mais importantes, por exemplo, a Evangelii Gaudium, a Fratelli Tutti, a Laudato Si, né? Todas resultado, em grande parte, desse diálogo, né? O Papa Francisco vivia falando em realmar. Por quê? Porque em 1537 foi preciso discutir se realmente indígenas tinham alma ou não. Ou seja, se eram gente ou não. E é conhecida a experiência da convocação de um grande colóquio que durou 2 anos, Tereza, com o empreendimento da conquista
suspenso enquanto não se decidisse a questão central, se os índios são gente ou não. Aconteceu na cidade de Valladolid, ali no começo da formação do Estado espanhol, ainda não havia um Estado espanhol, né? Eram reinados, né? O Estado mesmo só se forma no século XIX, e, portanto, essa estrutura que a gente chama de Estado é recentíssima, né? Antes a estrutura era comunitária, né? Não era estatal, era comunitária, era sociedade civil, não era força centralizadora, monopolizadora do direito e da violência, o que só acontece no século XIX. Até e a gente trata como se sempre tivesse existido, né, professor? Até esse tempo, nem a palavra existia. Quando se usava a semântica do Estado, era para designar condição de sociedade e condição de natureza, estado de sociedade. O primeiro a usar a expressão Estado para designar uma articulação de poder político é Maquiavel, quando ele percebe o movimento de centralização das potências fragmentadas das cidades e das corporações organizadas por estatutos, né, que vão em direção à estrutura de um poder local e único, que é a formação dos reinos no meio do século XIX, quando se forma o Estado italiano. Né? Você veja, está até passando num streaming desses, a série o Leopardo, né, que é a história de Lampedusa, contando um pouco essa história, né? Olha, dica então de filme, filme não, série, né? Para quem está assistindo a gente aqui do professor essa, eu já anotei aqui, o Leopardo, né, professor? É o Leopardo. Mas então, Tereza, nesse debate que durou 2 anos, se formaram 2 partidos. Um partido liderado por um jurista teólogo chamado Ginês de Sepúlveda, que entendia que os indígenas eram selvagens, eram feras, eram monstros, não é? Eram bestas. Você vai ver na crônica que, ao tempo da colonização, nessa altura, né, as expedições registravam 2 tipos de crônicas, né? Os diários e os bestiários. Os diários eram os acontecimentos da conquista, por exemplo, a carta de Pero Vaz de Caminha, e nessa terra, esse plantão, e tudo dá. Os bestiários eram registros das anomalias, das aberrações. Por exemplo, uma aberração era um selvagem, né? Que era alguém sem Deus, sem lei, sem criminalizado, Estado, né, professor? Exato. Então, o Ginês dizia que esta gente selvagem, feroz, na Constituição de 1824 vão ser chamados de silvícolas, né? Não são cidadãos, são silvícolas. Silvícolas quer dizer uma derivação do selvagem e da selva, ser um subproduto da condição ecológica. Não é gente, não tem alma, não é proprietário. Portanto, toda experiência de arrecadação de terra faz parte, se inclusive for belicosa, de uma guerra justa. É claro que contra ele se colocou o protagonismo de um dominicano, o Bartolomé de las Casas, que era bispo da comunidade de Chiapas, hoje México, né? E hoje Chiapas é onde está o movimento zapatista, né? Que dizia, não, são gente como nós, tem alma. O que levou, depois desses 2 anos, que o Papa da época, Papa Paulo III, editasse uma bula, que é uma norma constitucional universal, né, na linguagem de justificação da Igreja, né, e a Igreja era um poder enorme nesse tempo, né, e dizia, a bula se chamava Sublimes Deus. Nesta parte ela dizia, os indígenas são nossos irmãos, gente como nós, tem alma, e
podem, portanto, dispor de seus bens. Nossa. Olha só, claro, são gente desde que se cristianizem, não é isso? Isso que a teologia trouxe não se aplicou diretamente, né, falando de filmes, né? Veja um outro filme com Robert De Niro e Jeremy Irons, chama-se A Missão. A Missão. Tá. Que é um pouco a história da conquista de escravos indígenas ali na região do hoje Tríplice Fronteira, os 7 povos das missões, né? E que o bandeirante vai lá conquistar escravos indígenas, né? E o padre, no caso o jesuíta, fica ali defendendo o seu rebanho, né? Tem uma cena em que os dois cortesãos ali conversam diante da cerimônia de recepção do enviado do Papa para discutir essa questão dramática, né, de aplicação aqui do Estatuto da Colonização, né? E os padres tinham preparado um grupo de crianças indígenas, né, para cantarem um Kyrie, né? E os dois estão ali discutindo se eles faziam aquilo por imitação, como um papagaio, ou se tinham alguma sensibilidade, né? Quer dizer, essa questão, Tereza, não está resolvida ainda hoje. Quando a gente diz que tem muita terra para pouco índio, quando a gente diz que o marco é legal, quando a gente desenvolve um processo de colonização, no sentido contemporâneo do termo, né, que desmantela ou condiciona o uso originário, pense Raposa Serra do Sol e as 19 condicionantes. Quando a gente discute essa tensão hoje entre o próprio Supremo Tribunal, que já considerou que o marco é ancestral e não legal, que a tese é antropológica e não agronegociante, não é isso? A gente percebe que entre nós, nos editoriais dos jornais, nas estruturas dos programas partidários, no cotidiano da cidadania, né? Não é uma pessoa que a gente queima numa parada como o índio Galdino Pataxó, né? Ou um morador de rua, né? É alguém que não se humanizou. Nessa experiência colonial, que, por exemplo, até a Constituição de 88, né? Até a Constituição de 1824, aliena do humano o indígena, que é escravizado, que é subalternizado, que é hierarquizado do ponto de vista antropológico, porque é atrasado, porque não é economicamente razoável, né? Ou o que é mercadorizado para o empreendimento capitalista como escravizado, quando você busca o indígena de outro continente, o africano que é comercializado, né? Ou mundo afora, o Maori na Oceania, né? As nações da pradaria norte-americana, quando o capitalismo avança território adentro, né? Onde quer que você possa reduzir o humano do outro para fazê-lo coisa, para não lhe reconhecer a identidade subjetiva, titularidade de direitos. Na Constituição de 1824, é o indígena, que é a maioria dos autóctones, né, dos que aqui estavam quando o colonizador chega. Mas é também a redução da dignidade e do reconhecimento de outras dimensões do social. Por exemplo, as mulheres, elas são vistas já como gente, né? Mas reduzidas na sua dignidade. Elas são ainda corpos sexuados, né? Que até 1988, com a Constituição Cidadã, vai fazê-la como uma propriedade do seu o dominador, seja o marido, o pai, o irmão, ou quem quer que seja. Né? Não, tem subjetividade humana, mas não tem autonomia política. Né? E os analfabetos, e todas as séries, de modo que só restou como dimensão o que é operador do sistema econômico, o capitalista, né? O proprietário, aquele que tem renda e, portanto, é cidadão, não é isso?
Por isso que o José Murilo de Carvalho, voltando à questão democrática, vai escrever aquele livro célebre, Os Bestializados, que é exatamente uma leitura política desse momento, fundada na pergunta se há povo no Brasil depois das eleições da Constituinte Republicana, a primeira Constituição Republicana. Há povo no Brasil? O sufrágio é o modo de identificar a subjetividade de soberania popular no eleitor? Ele disse, bom, mas quem é o eleitor? Ele vai entender que é o proprietário, é o homem branco, é o católico, não é? É o chefe de família, né? O cabeça de casal, né? E ele vai dizer que os outros são subcidadania, não são plenamente participantes, não se inscrevem na categoria povo, porque não tem projeto ou possibilidade de exercitar o seu projeto. E por isso que no livro ele não vai estudar a abstração idealizada do jurídico numa norma sem conteúdo, todos são livres e iguais, né? Para quê? Para dormir sobre as mesmas pontes, para ser descartado nas mesmas favelas, né? Ele vai dizer que onde está a leitura do projeto de emancipação contracolonial e anticapitalista? Ele está no protesto, está nas revoltas, está nos projetos inscritos nos panfletos das mobilizações, nos jornais de oposição, na estrutura do trabalhador já querendo se sindicalizar, reivindicando cidadania, participação política e direitos. Não é isso? O livro do José Murilo de Carvalho é precioso para a gente entender isso. E é nesse livro que ele vai lembrar, como historiador, que essa primeira Constituição foi chamada exatamente de Constituição da Mandioca. Aí você diz, e a atual, a de 88, né? É o resultado de anos de luta por emancipação, luta de trabalhadores, lutas de gênero, lutas antirracistas, né? Porque o experimento colonial, para poder frutificar, inclusive cientificamente, teve que se valer de mediadores de justificação como raça. Sim. Então, por exemplo, não sendo branco, não sendo europeu, sendo pele escura ou pele de outra tonalidade, né? Não é gente. Não, tem os marcadores de humanidade, né, professor? Então, além de... tem marcadores de humanidade, vamos dizer assim. Tem marcadores de raça. Uhum. Exatamente. Que são marcadores de raça, são marcadores de gênero, e por isso que a gente diz assim, que o modelo colonial é patriarcal, é racista e é capitalista, não é isso? Isso. Ou seja, tem marcador de classe, né? Tem marcador de classe. Sim. Na Constituição de 88, deságua a revolta, as lutas emancipatórias, as lutas dos trabalhadores. E aí você vai ver que, com base nela, a gente teve duas configurações. Por exemplo, a extensão da cidadania por uma subjetividade ativa que reivindica direitos, que luta por direitos, não é isso? Então, e os direitos não são dados, eles são construídos, eles são e você vai ver que um outro marcador importante dessa experiência de luta por direito é a luta por participação política na gestão da distribuição dos direitos, né? E é por isso que ela estende a cidadania, vai permitir, olha que curioso, né? Que é um trabalhador que, na origem, seria escravizado, né? No fim da luta pela Constituição de 88, venha a ser presidente da República. Sim. Né? É por isso que a gente vê, né, essas dimensões de inserção na luta, por exemplo, voltando à nossa abertura, né, para ver que a democracia não é o abstrato do modelo cerebral, né, de uma tipologia idealizada de sistemas de poder. A democracia é uma construção cotidiana de pertencimento e de participação na construção da estrutura de poder.
Por isso que a Constituição de 88 vai dizer, né, que o que caracteriza o processo democrático não é a representação dos direitos a partir das leis, mas é a soberania popular que define o poder político de produzir as leis. Aí a democracia deixa de ser representativa e passa a ser direta, né? E que ali porque a consciência se abriu para perceber que há experimentos na linha da construção de modelagens participativas, democraticamente horizontais, socialmente inclusivas, né? Como a gente aprendeu na nossa história, né? E como vocês tão bem, eu li isso, Tereza, num livro que, aliás, resenhei, que você é uma das organizadoras, que se chama Crise Brasileira e o Projeto Popular para o Brasil, que é da Secretaria Nacional do Projeto Brasil Popular. Isso, ali, esse aqui, ó, que está na minha vocês, mão. Como vocês recortam os mediadores de um projeto popular que só pode ser projeto e só pode ser democrático se for realmente popular, no sentido como vocês ali descreveram, né, que construa uma alternativa política e programática ao neoliberalismo, que é a forma do capitalismo no contemporâneo. Progressista e não exclusivista, como é a condução que, para isso, faz as modelagens da direita da política. E que construa um programa de transformação social, né, que se inspire em soberania nacional, em justiça social, em reforma agrária e urbana, em defesa do meio ambiente, em direitos sociais e trabalhistas, e em democracia participativa. Isso eu vi no livro que vocês prepararam, fiz até uma resenha dele. Sim, a gente... E que eu acho que é um itinerário, é um programa diagnóstico da importância de qualificar a democracia nesta linha. Ela realiza direitos, a democracia é ação de direitos. Olha o que diz a Constituição de 88, quando naquele elenco do artigo 5º coloca um conjunto grande que os críticos chamam de quantificadores em excesso de direitos que a economia não dá conta de alcançar. Né? Os gastos públicos, né, professor? Mas a Constituição ainda diz assim, contudo, este não esgota todos os direitos, porque há outros que não estão no elenco. O parágrafo do artigo diz assim, além dos que estão no elenco, há outros. Que outros? Aí ela diz assim, o que o regime realiza. Olha, se o regime é democrático, ele constrói direitos todos os dias, ou dos princípios que a Constituição adota. Por exemplo, se os princípios que a Constituição adota inserem a cláusula de direitos humanos e de reconhecimento, né, o que a solidariedade internacional constrói também é balizador de direitos. Né? Por isso que os indígenas deixaram de ser silvícolas, mesmo à luz do direito internacional, a Convenção 107, de onde saiu o Estatuto do Índio, para a Constituição 169, né? De onde saiu a tese de que eles são autônomos, sujeitos de direito sobre seus usos, sobre suas terras ancestrais, a que não pode reduzir nem o Estado, nem nenhum programa de desenvolvimento, sem que eles sejam consultados do modo como eles querem que essas relações se estabeleçam. Né? É por isso que esse salto se deu. Né? Tira eles dessa categoria Tira eles dessa categoria de desumanizados, né? De objeto da norma para sujeito da norma. Isso, para atores, né? Para sujeitos com todas as capacidades. Para sujeitos de direito, né?
Professor, eu queria pedir licença aqui para interromper o senhor, só para mostrar o livro que o professor citou, que é um livro que a gente formulou no Projeto Brasil Popular de maneira coletiva, chama Projeto Popular para o Brasil, né? A Crise Brasileira e o Projeto Popular para o Brasil. Para quem está acompanhando a gente pela TV, a gente está aqui o link na legenda, mas para quem não está acompanhando a gente pela TV, é só colocar no Google o título, A Crise Brasileira e o Projeto Popular para o Brasil. O download é gratuito, o livro está disponível. Professor, eu queria chamar a atenção aqui, destacar dois elementos que o senhor trouxe nessa fala, porque eu acho que ela é muito rica. Assim, quando o senhor diz, por exemplo, né, nos traz a história do Brasil, e também a história do Estado, né, como tal, e coloca a possibilidade da gente pensar as coisas de forma diferente. O senhor me escuta, professor? Opa, acho que o professor caiu, deixa eu adicioná-lo aqui. Até no celular caiu, mas você mostrava o livro. Você mostrava o livro. Isso. Não, e aí eu queria destacar, pedir licença para destacar dois elementos dessa sua fala, que acho que é muito boa, porque ela nos apresenta, elas nos dá o direito de ter horizonte, professor. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente sonhar, a gente acreditar que pode ser diferente. Quando o senhor diz, por exemplo, que o Estado nem existia até o século XIX e a gente fica tratando... Tereza, entre os empreendedores que incidiram nessa conjuntura de formação social, pense o Brasil do século XVI, XVII. Aqui estavam portugueses tentando colonizar, holandeses tentando colonizar, franceses tentando colonizar, insurrectos da escravidão, criando enclaves autonomistas como Palmares, né? E, inclusive, Tereza, uma SA, uma companhia das Índias Ocidentais. Nós fomos governados por uma empresa multinacional. Quando Maurício de Nassau veio e quis embelezar Olinda e Recife, ele foi demitido porque ele não veio para cá para extrair arte nem fomentar a cultura, ele veio para cá para extrair mais-valia. Foi demitido, né? E é por isso que, nesse tempo, não há lealdade, não há identidade, não há projeto de país nem de sociedade, porque é uma gula, é uma ganância, é uma expropriação, é uma competição apropriadora, né? Canibalizadora do social, né? E é por isso que você vai ter, né? Claro, as tensões, porque no caldo disso vão surgindo projetos. Palmares tinha um projeto. Zumbi chegou a celebrar tratados, Tereza, com o rei de Portugal. O território de Palmares era maior do que muitos estados europeus, a maioria dos estados europeus. Durou mais de 100 anos. E Zumbi chegou a celebrar tratados com o rei de Portugal para disciplinar troca de prisioneiros e regras de comércio. Olha só, coisa que hoje o pirata-mor não consegue, porque quer coercitivamente determinar tarifas. E foi nesse contexto, por exemplo, que as identidades foram surgindo e os projetos foram aparecendo. Projetos como a Inconfidência Mineira, onde vão aparecer também, né, os chuveiros dos reis, né, que queriam, né, na tarifação da expropriação do ouro, né, ganhar e se aproveitar da ganância, né? E, curiosamente, uma das razões pelas quais o Silvério dos Reis traiu o movimento da Inconfidência, que queria autonomia, tinha até um projeto de universidade no projeto dos Inconfidentes. Sim, é Um dos verdade. pedidos do Silvério dos Reis foi anistia. Olha só, né? Ele embute lá, porque é um mercenário, é alguém que não tem país, não tem projeto, só tem gula, só tem cobiça. Como hoje, você sai do país e vai se aliar ao expropriador para sufocar seu... Né?
e pedir anistia e pedir ganhos comerciais, né? Lucrar com o movimento de bolsa, quando você tem informação privilegiada de que uma tarifa vai incidir nos rendimentos cartorários, financeiros. Né? Professor, Muito bem vocês que têm um projeto popular. Né? não, e aí eu acho que isso... Mas só quem se emancipa é que pode construir projetos, não é isso? Exatamente. Isso quer dizer, a gente reivindica o direito ao horizonte, né? Mas a gente também reivindica o direito à nossa humanidade criativa, né? A nossa condição de povo brasileiro. E aí eu queria que o senhor falasse, a gente já está aqui há 55 minutos, então agora a gente vai ter que apressar um pouquinho, mas a gente tem ainda um tempinho, se o senhor estiver tranquilo aí com o tempo também, se não tiver uma agenda imediata, porque o direito achado na rua é também uma iniciativa nesse sentido, no campo do direito, né? De reivindicar o direito para quem não é necessariamente um jurista, né? Pode ser também um jurista, mas eu queria que o senhor explicasse aqui para a gente qual é essa concepção, que eu acho que ela tem tudo a ver com essa ideia de sonhar com o direito, com a humanidade, né? com o estado de ser povo, como o senhor falou, um povo soberano e emancipado. Então, queria que o senhor anunciasse aqui para a gente essa porta também, que é uma construção que o senhor faz parte. Tereza... Professor? Cortou aqui? Acho que... poder elaborar, né, algumas ideias que eu pudesse trabalhar com você aqui. Preparei tudo direitinho, né? E depois que estava tudo montado, perguntei à inteligência artificial o que ela achava do que eu tinha colocado, né? E ela sintetizou, me deu muitas informações, né? Mas sintetizou dizendo assim, em síntese, o projeto popular, olha o que a inteligência artificial fez, e ela disse que queria um tempo para pensar e levou 13 segundos para pensar. Ela diz: o projeto popular exige democracia como método de governo e de transformação social, o que significa redistribuir renda, poder e voz. Isso implica reformas políticas para abrir e equilibrar o sistema de poder. Um novo pacto de desenvolvimento, trabalho, inovação e transição ecológica. E um Estado de direitos, que reconhece sujeitos coletivos, na linha de o direito achado na rua. Olha o que a inteligência artificial fez. Ela me disse que o direito achado na rua é uma concepção de direito que não se rende ao institucional, porque o institucional é o legal. Ela se rende ao institucional quando ele é democrático, quando ele é legítimo, quando ele produz normas que representem esse equilíbrio, esses princípios de processos de emancipação e de transformação. Então, desde o ponto de vista da cultura jurídica, no moderno, a gente entendeu que os direitos são as estratégias de reconhecimento das lutas legítimas por satisfação das necessidades materiais daqueles, né, que querem se tornarem plenos na sua dignidade. Então, estudar, né, a base de legitimação para atribuir reconhecimento à dignidade jurídica dessas estratégias de luta, até mesmo arrancando da legislação o que isso se traduza como ganho de reconhecimento. Por exemplo, como no século XIX, os trabalhadores reivindicando a jornada de 8 horas, ganharam a perspectiva de extrair do domínio do patronato
essa dimensão de reconhecimento de que o trabalho tem que ser recompensado em salário, em lazer, em alimentação, né? Por isso que o Marx, nesse tempo, considerando que os trabalhadores fizeram isso em greve, que 4 foram executados como sabotadores, como criminosos, mas que fizeram com que o crime deles fosse o nosso direito, não é isso? Uhum. E transformaram a greve na mediação legítima para reivindicar direitos do trabalho, direitos sociais, né? E é por isso que hoje a gente reivindica a jornada expandida e não a escala escravizadora do 6.1, não é isso? A luta social por reconhecimento de direitos. Então, a gente tentou trabalhar no político e no teórico uma leitura de que o direito seja essa enunciação de princípios de quem se emancipa, de quem luta legitimamente pela liberdade. Então, os direitos são instituintes, não são constituídos como fundamento. Claro que no constituído a gente precisa ver a dimensão legitimadora da luta instituinte por liberdade, por dignidade, né? Por igualdade, né? Então, para nós, por exemplo, no simbólico da rua, que é pensar o diálogo com o social, mas a rua aí é uma metáfora. A rua é a aldeia, a rua é a rede social, a rua é a floresta, são as águas, é o manicômio, é o cárcere, a rua é a encruzilhada. Um aluno nosso, numa dissertação, defendeu a espacialidade na noite para constituir a noite como lugar de luta econômica por produção de cultura. Quer dizer, como é que isso é operado? Então, a gente pensou um direito não que estivesse na legislação. A legislação é uma estrutura a ditadura tinha legislação, a ditadura tinha Supremo Tribunal Federal, a ditadura tinha a Câmara funcionando. Claro que caçava o dissidente, o juiz que votava com a liberdade, como caçou Evandro Lins e Silva, como caçou Hermes Lima, como caçou Victor Nunes Leal, autor de um livro, Coronelismo, Inchada e Voto. Olha só, né? Em que dizia que o jurídico não é o legal que, numa estrutura hierarquizada, é o favor entre clientes, entre camaradas, entre o direito, ele diz assim, é a luta por reconhecimento da dignidade, né? Não é favor. O direito é justiça, ele dizia, né? Então, a ditadura produziu normas, produziu Constituição, produziu atos institucionais, produziu lei de segurança nacional, produz leis como a lei Magnitsky, né, para exercitar seu despotismo, né? Então, os direitos são essas expressões das lutas sociais, né? Então, o nosso projeto quer articular isso no teórico e no político. Mas, para fazê-lo, ele quer trabalhar a perspectiva da espacialidade que se constitui. Quer dizer, a aldeia não é um lugar do atraso nem do primitivo. A aldeia é um lugar das formas inéditas de formar opinião, de construir projetos, né? Olha como Krenak demonstra isso, olha como Baniwa demonstra isso, né? Olha como Schopenhauer demonstra isso, né? Então, ver o espaço, quais são os espaços, as espacialidades, né? A rua é tudo isso, é esse simbólico, é onde a multidão se transforma em povo, diz o Marshall Berman, no livro dele, Tudo que é Sólido desmancha no ar. Ao reivindicar a rua para a liberdade, para a dignidade, para a cidadania, para os direitos, a multidão transeunte se transforma em povo, ele diz. Olha que bonito, e é, né? Onde a gente se encontra, né, professor? Assim como esse programa aqui, onde a gente está se encontrando, conversando. E quem se encontra? Os sujeitos. Mas como ninguém se emancipa sozinho, os sujeitos têm que ser sujeitos coletivos. São os movimentos, são os protagonismos, né?
Então, os sujeitos coletivos de direitos se instalam nos movimentos sociais quando eles reivindicam a emancipação para si, para seu. Por exemplo, nesse seu projeto que você mostrou no livro, há alguma reivindicação que se instale numa categoria econômica, mesmo que seja originada dos espaços da produção onde o trabalho está colocado? Não, é para a sociedade, são direitos para todos. Aliás, Marx dizia: os trabalhadores não pedem privilégios, eles pedem o fim de todo domínio de classe e direitos iguais para todos. Né? Eles não pedem privilégios como se fossem regulações jurídicas. Né? Sim. Mas Professor. que dialoga com os movimentos sociais, identifica a legitimidade de suas reivindicações e constrói base teórica, científica, para dizer que aquilo é direito e não é, não é incitação, não é violência. Violência é que inibe isso, né? Sim. Como eu Professor, tentei a fazer, gente. como eu tentei fazer na CPI do MST, não é isso? Realizar a Constituição é fazer reforma agrária. Ocupar é um modo político de realizá-lo. Invadir é crime, é esbulho. Isso o grileiro faz, né? Isso Sim. o projeto Invasão Zero defende, não é isso? O invasor se organiza como agente político e defende uma legislação para garantir o seu próprio esbulho, né? Então, eu acho que são essas as questões que mobilizam o direito achado na rua, entendeu? Até a inteligência artificial se deu conta disso. É muito bom a gente poder escutar o senhor e poder compreender mais desse tema, né? Acho que a gente esteve aqui essa 1 hora com o professor José Geraldo, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, né, sai com indicações que ele deu de filme, de série, de leitura, mas acho que sai inspirado para pensar essa forma de construção coletiva, né, de lutar pela própria humanidade, nesse sentido que o professor colocou, né, de negar a bestialização nossa e do povo brasileiro e se reivindicar construtor desse futuro coletivo. Acho que é uma mensagem muito forte e inspiradora, professor, que o senhor deixa aqui para a gente. Espero que as pessoas façam essa mensagem chegar em mais gente. Eu não sei se o senhor está me escutando. Está congelada aqui a imagem, mas eu queria passar para o senhor se despedir aqui também, passar sua mensagem. Sim. Professor, Pois é. falhou Então, pouco. cortou um pouco, mas eu entendi nas entrelinhas, né, o que você estava dizendo. Eu Retornou ou queria não? passar agora para o senhor. Retomou. Eu queria passar agora para o senhor se despedir. Pode passar a sua mensagem. O que o senhor quer grifar, né, dos aprendizados aqui para nós hoje, que nos colocamos como seus educandos aí. E também para o senhor se despedir, mas fica o convite para o senhor voltar também em um outro momento. Está falhando, viu, Tereza? Está falhando. Mas se o senhor pudesse despedir, professor, que pena. Agora voltou, eu acho. O senhor consegue me escutar? Professor? Voltamos, professor, com o senhor. Para o senhor se despedir aqui de quem está acompanhando a gente. Então, Tereza, olha, eu acho, Tereza, que foi um bom papo, né? O tema é muito rico. Você vê que vocês estão há anos construindo esse diálogo, mas vocês já conseguiram definir princípios orientadores, sempre no processo democrático de característica de ampla participação pelos setores organizados, a experiência
do social de baixo para cima, como é a democracia participativa, né? Acho que vocês conseguiram fixar princípios orientadores importantes sobre soberania e integração, sobre democracia substantiva, participativa, sobre a centralidade do trabalho, que eu acho fundamental, sobre a perspectiva humanizadora, antirracista e antipatriarcal, mas também anticlassista, né? E sobre os fundamentos inscritos na agenda dos direitos humanos como política, tanto para a segurança, como para o desenvolvimento, como para todas as dimensões de relações sociais. E também vocês conseguiram construir isso articulando, né, as injunções entre o nacional e o global, entre formas unilateralistas e multilateralistas de participação, né? Hoje, até os trabalhadores, outro dia, conversando com o MST, naquele encontro que você estava, né? O pessoal já dizia assim, já fomos ao plano de uma globalização pela via campesina, mas agora a gente quer uma Assembleia Global dos Povos, né? O processo é global, né? Porque as fronteiras estão mais fluidas e as intercomunicações são mais intensas, né? Há uma solidariedade que também é global. Os direitos humanos também são globais, né? Não são apenas nas relações domésticas. E aí os indicadores de rumo, né, Tereza? Que envolve política, justiça, economia e enfrentamento de todas as desigualdades, né? Acho que nós não podemos trabalhar todas essas questões aqui, mas a gente pode, pelo menos, demarcar quais as questões que são importantes, né? Quem sabe a gente tem uma segunda roda algum dia. Ah, não, professor, já fica o convite, viu? A gente combinar para o senhor voltar, para a gente aprofundar mais e continuar o debate. Realmente, muito obrigada. A gente segue no diálogo aqui todo sábado, mas o professor José Geraldo de Souza Júnior também é uma pessoa que é isso, que a gente encontra na rua, construindo a democracia, lutando, né, pela construção de um projeto popular para o Brasil. Então, espero que o senhor volte aqui, mas também quero encontrar o senhor aí nas nossas construções diárias de luta, viu? É sempre muito inspirador encontrá-lo. Tá bom, Teresa. E aí os cumprimentos a todos que nos acompanharam, né, na 247 e no Brasil de Fato, e nessas mídias todas que você mencionou. Eu agora estou me sentindo em ondas médias, curtas e frequência modulada. É isso, vamos ocupar as ondas, É o direito achado, é o direito achado na rede, não é isso? É isso. Professor, novamente, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui nesse debate. É isso, façam essa mensagem chegar a mais pessoas. Vamos fazer o debate, vamos ocupar as redes, as ruas, as ondas, né? Que o Brasil é do povo brasileiro e o projeto popular para o Brasil vai ser construído pelo povo brasileiro. Um abraço e até o próximo sábado. Tchau, professor. Tchau, tchau.